Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e eu gostaria de compartilhar algo de Deus com você hoje. Sabe, eu tenho pensado muito sobre algumas coisas assim que vêm no dia a dia, que eu sinto Deus falando comigo de alguma forma, né? Muitas das vezes a gente pensa, né, e acha que aquele pensamento é algo inútil ou alguma coisa que não faz diferença nenhuma. Mas eu tive refletindo sobre uma coisa e que faz muito sentido, tá? Faz muito sentido. E pode ser um dos motivos de você não estar conseguindo se conectar com Deus. E eu quero ir direto ao ponto, não quero sem enrolação, eu já quero falar logo, sem enrolação. Bom, aqui eu quero dizer para você o seguinte, que o que pode estar acontecendo é que você está tendo a dificuldade de se conectar com Deus, porque na sua mente você criou um Deus que não existe. Como assim criou um Deus que não existe? Calma que eu vou te explicar. Muitas das vezes nós idealizamos Deus de uma forma. Por exemplo, eu idealizei Deus, um Deus bonzinho, com barba branca, sentado em cima de um trono, e quando as pessoas cometem algo de errado, ele está pronto para, sei lá, jogar um raio na cabeça das pessoas. Mas isso não é o que a Bíblia fala sobre Deus. Não, nem de perto é o que a Bíblia fala sobre Deus. Não tem nada a ver o que a Bíblia fala sobre Deus. Muito pelo contrário. Quando nós vamos olhar a Bíblia e ver o que a Bíblia fala sobre Deus, nós encontramos a Bíblia descrevendo Deus de diversas formas, né? Mas o ponto-chave aqui é que nós criamos algumas expectativas e criamos na nossa mente algo que faça com que a gente acredite que Deus é daquele jeito que a gente pensa. Eu acho que vocês estão conseguindo me entender. Mas Deus não é da forma que a gente pensa, com as nossas limitações, tá? Nós somos seres limitados, nós não conseguimos entender Deus em sua plenitude, né? A Bíblia, ela nos dá um norte de por onde começar a entender a grandeza de Deus. Eu já quero ler aqui logo Isaías, capítulo 55, no versículo 8, que diz assim: o Senhor Deus diz, os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. No versículo 9 fala assim: assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Ou seja, a própria Bíblia fala que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, né? E ele não age como nós agimos. Deus, ele não vai agir como você age. Deus não age como eu faço as coisas no meu dia a dia. Não, ele tem o seu próprio jeito de agir. Então não tem como a gente estabelecer algo que Deus, estabelecer como Deus é, sem eu o conhecer, sem eu estar atento ao que a palavra dele diz, sem eu estar atento ao que o Espírito dele fala com nossos corações. Eu também quero ler aqui um outro versículo. Deixa eu só ver se eu acho aqui, que está tudo bem improvisado aqui. Oséias 6:3. Vamos lá em Oséias. Deixa eu achar Oséias aqui. Oséias, capítulo 6, versículo 3, que diz: vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor. Tão certo como nasce o sol, ele virá nos ajudar. Virá tão certamente como vem as chuvas da primavera que regem a terra. Eu vou ler aqui em outra tradução, porque talvez essa aqui seja um pouco confusa, mas eu vou ler aqui na NVI. Opa, coloquei em espanhol, calma aí que tá ao vivo. Tá ao vivo, NVI. Bom, essa aqui é a melhor versão, desculpa aí. A versão da NVI está dizendo assim: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol,
ele aparecerá. O que está querendo dizer aqui? Conheçamos o Senhor e esforcemo-nos para conhecê-lo. Algumas traduções dizem assim, né, prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer a Cristo. Por que a Bíblia nos ensina a conhecer a Deus? Né? Eu falei Cristo, mas é Deus. Por que a Bíblia nos ensina a conhecer a Deus? Ou ela nos incentiva a conhecer a Deus? Simplesmente porque, por mais que nós gastássemos toda a nossa vida tentando descobrir tudo sobre Deus, a gente não ia conseguir chegar até o fim, porque Deus é infinito, Deus é infindável. Então, nós precisamos buscar conhecer a Deus todos os dias, buscar ter um relacionamento com Ele. E quando a gente se depara com isso, a gente vai ver lá em Jeremias também, no versículo 27, no versículo 17, capítulo 17, no versículo 29, Jeremias, capítulo 17, aí que deixa eu ver, em versículo 9, que fala assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Aquela famosa frase que o coração do homem é enganoso, e é mesmo enganoso. Eu já ouvi até alguns coaches falando que não, o coração é enganoso, mas é o coração que não está alinhado com Deus. Cara, Davi, eu vou só abrir um parênteses aqui. Na Bíblia tem a história de um cara chamado Davi. Davi, ele é descrito na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. Olha só, o que é um homem segundo o coração de Deus? É um homem que agrada a Deus, que tem um coração alinhado com as expectativas de Deus para ele. Então ele era um homem segundo o coração de Deus. Então você imagina aí, se Davi era um homem segundo o coração de Deus, conseguiu pecar, porque existe uma passagem que diz que Davi pecou, ele adulterou. Se ele é um cara segundo o coração de Deus e conseguiu pecar, quem dirá nós que estamos tentando sobreviver a tantas coisas que acontecem nesse mundo? Então, todas as vezes que eu vou me aproximar de Deus, eu tenho que entender uma coisa, que Deus não é aquilo que eu imagino que Ele é. Deus, Ele é maior, Ele é muito maior, e pode ter certeza que todas as suas expectativas a respeito de Deus, todos os seus anseios a respeito de Deus, toda a sua ideia, toda a ideia que você tem a respeito de Deus é muito maior, aliás, nem se comparam à grandeza dele, tá? Corrigindo, todas as suas expectativas, todas as suas ideias, elas não se comparam à grandeza de Deus, não se comparam, não existe uma comparação, porque nós somos muito limitados para entender a Deus. Então, Vitor, Deus é incompreensível? Não, nós conseguimos entender de acordo com que Ele se revela a nós. E o primeiro lugar onde Deus vai se revelar para nós é através da Bíblia, né? Eu estou aqui com o meu celular com a Bíblia aqui. O primeiro lugar aonde Deus vai se revelar para nós é através da Bíblia. Não tem como a gente achar que vai ser porque Deus vai abrir o céu e vai falar comigo. Não, cara, calma. Tem jeito de você se relacionar com Deus. Eu indico fortemente você começar a ler os evangelhos. Quer ler um evangelho muito bom? O evangelho de João. Ele é muito bom, esse evangelho de João. Eu creio que pode falar com você. Você pode sentir Deus falando com você. Leia, todos os evangelhos são ótimos, tá? Se você quiser ler todos os evangelhos, vai ser muito bom. Mas comece por Mateus, tá bom? Também. Mas o evangelho de João, ele foi um discípulo mais chegado de Cristo ali, né? Então ele descreve Jesus de uma maneira um pouco diferente, mas ele é acessível, é possível você chegar até Deus. E as nossas expectativas a respeito de Deus, elas precisam ser quebradas, porque Deus, ele é um Deus que nos surpreende, ele nos surpreende positivamente. E toda a nossa ideia a respeito dele, né? Eu falo por mim mesmo, porque abrindo um parênteses aqui, falo um pouco de mim. Por muito tempo, eu fui uma pessoa bem cética em muitas coisas, sabe? Eu precisei passar por várias experiências, mas eu me permitia passar por essas experiências
eu me permitia viver essas coisas, porque eu estava disposto a aprender e ter relacionamentos com Deus. Então, não foi fácil, não é um caminho fácil, porque o homem, ele tem medo do desconhecido, entendeu? O homem, ele tem muito medo do desconhecido, daquilo que ele não entende. Então, quando a gente começa a partir desse princípio de que eu preciso, para que eu possa entender e conhecer a Deus, eu preciso me esvaziar de mim, todos os meus pré-conceitos, todas as minhas tendências, todas as minhas expectativas, eu tenho que abaixar tudo isso e tenho que permitir que Deus se revele a mim. E o primeiro passo, eu acho que o mais ideal seria através da palavra, através da leitura da Bíblia, né? E se eu fosse falar um segundo passo, seria através da oração, tá? Através da oração, através da leitura e através da oração. Isso é muito importante. Em Romanos, capítulo 1, versículo 21 e 23, vamos abrir aqui. Como eu estou abrindo ao vivo, eu tenho só a colinha do que eu vou falar e das minhas anotações, então para mim fica meio difícil de abrir na hora assim, porque eu esqueço, tá? Eu não consigo gravar todos os versículos de cor, é muita coisa realmente. Então é Romanos, capítulo 1, do versículo 21 em diante, que diz assim, olha só o que Paulo escreveu na carta aos Romanos: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas aos seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. O que está acontecendo aqui? Paulo está descrevendo que pessoas, eles receberam conhecimento de Deus, mas os seus pensamentos, eles não se renderam a Deus, eles não receberam de bom grado o conhecimento que eles estavam recebendo de Deus. Mas eles pegaram esses pensamentos, pegaram esse conhecimento e eles meio que distorceram. E para eles não valia nada aquilo que eles estavam ouvindo a respeito de Deus. Não valia nada. Então eles tornaram esses pensamentos ou esse conhecimento que eles estavam recebendo de Deus coisas inúteis, coisas fúteis, tipo, nada a ver com o que você está falando sobre o que é Deus, sobre quem é Deus. Eu vou pegar esse seu conhecimento aí, para mim não é nada. Então Paulo está dizendo que esse conhecimento no coração dessas pessoas, e se eu não me engano aqui, ele está falando sobre essa carta que ele envia, é a carta aos Romanos. Então ele está mandando essa carta avisando para que os romanos ali, no caso, não tenham o coração dessa forma. Ele está explicando o caso de outras pessoas que receberam conhecimento de Deus e desprezaram, tipo, nada a ver o que você está falando de Deus. Aí ele fala assim que trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. No caso aqui, eles, tipo, nada a ver o que você está falando de Deus. Eu sei que como é Deus, eu acho que Deus é desse jeito aqui, e eu vou adorar a Deus que eu acho que está certo, beleza? É isso que Paulo está descrevendo que aconteceu. Então, muitas das vezes, nós fazemos exatamente isso, nós pensamos algo sobre Deus, nós acreditamos algo que Deus é daquela forma, só que está totalmente errado. Entendeu? A Bíblia não fala, a Bíblia não te dá respaldo nos seus pensamentos, a Bíblia dá respaldo nela mesma. Então, é muito importante a gente ter um ponto de partida, tá? Aqui, o último versículo, para eu terminar o vídeo, que senão vai ficar muito grande, 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5, que fala assim: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Olha só,
Esse aqui é o versículo-chave. Por quê? Paulo está falando para a gente destruir todo o pensamento, todo o argumento e toda a pretensão que se levanta contra o quê? Eu tenho que destruir todo o argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Paulo estava falando que se parecia alguém falando, dando a ideia de que a gente não precisa conhecer a Deus, que Deus é aquilo lá que todo mundo já sabe. Não. Paulo estava falando assim, ó, a gente tem que destruir esse tipo de argumento, porque nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos conhecer a Deus. Paulo falou que ele largaria tudo. Tudo era como se fosse esterco para ele, porque o que importava era o conhecimento de Deus, o conhecimento de Jesus, o conhecimento de Cristo. Ele considera tudo como perca, porque ele acha que a coisa mais importante da vida dele é conhecer a Deus, conhecer verdadeiramente a Jesus ou conhecer a Cristo. Então, eu quero fazer um convite para você. Esse convite não é um convite assim, venha para a minha igreja. Não, é um convite para a verdade. Sabe, nós precisamos entender que conhecer a Deus não é fácil. Não é um caminho fácil, porque muitas distrações acontecem. Sabe, nós somos pessoas que vivemos em um mundo onde há muitas distrações, coisas acontecendo todo dia. É política, é um monte de coisas que tenta nos tirar da aproximação de Deus. Então, a verdade sobre Deus, ela vai quebrar toda a nossa imagem errada a respeito dele. E a gente tem que entender isso, que nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos para entender a Deus. Nós precisamos quebrar tudo aquilo que está nos cegando a respeito de quem é Deus. E talvez o seu maior obstáculo hoje para conhecer a Deus de verdade, de fato, seja você mesmo. Seja você mesmo. Talvez você não é uma pessoa religiosa, tá? Talvez você não é uma pessoa religiosa, e eu entendo que pode ser estranho esse papo todo de Bíblia e de Jesus, de Deus, pode ser meio esquisito, mas no fundo do teu coração você sente algo. E eu quero dizer uma coisa para você. Se você sente que você tem a necessidade de se aproximar de Deus, se você sente que você tem a necessidade de estar perto, é como se você tivesse alguma coisa te empurrando para conhecer a Deus. Você tivesse alguma coisa te empurrando. E eu quero dizer que isso que você está sentindo não é uma coisa, mas é o próprio Deus querendo se aproximar de você. Isso que você está sentindo é o próprio Deus querendo ter um relacionamento com você. Sabe por quê? Porque Ele quer ter relacionamento conosco. Ele nos criou para ter relacionamento. E quando nós entendemos isso, que nós somos chamados para nos relacionar com Ele, com o Criador de todas as coisas. Ele é simplesmente o Criador. Não somente um Criador como alguém distante, mas Ele é um Pai que nos chama para perto. E um pai quer ter relacionamento com seus filhos. Um pai, ele quer ter relacionamento com seus filhos. O pai ama o seu filho, os seus filhos. Ele quer ter relacionamento com você. Ele quer se relacionar, quer ter intimidade com você. Ele quer tratar você como um filho, quer cuidar de você. Então ele te chama hoje, nesse dia. Seja lá a hora que você está vendo, assistindo esse vídeo, se você chegou até aqui, esse final, se você chegou até o final desse vídeo, eu quero que você deixe aqui no comentário um amém, deixe aqui um glória a Deus, um aleluia, sei lá, conta aqui um pouco do seu testemunho. Eu creio que vai ser interessante a gente entender de onde você veio, se contextualizar. Os meus vídeos podem ser um pouco longos, mas conforme eu vou recebendo, eu vou entregando também. Eu quero dizer que você está ouvindo, se você tem a necessidade de se conectar com Deus, abre o teu coração. Abre o teu coração. Fale com Ele. Ele vai te ouvir e Ele vai se revelar a você.
Eu não vou dizer que vai ser fácil, vai ser mil maravilhas, mas ele vai se revelar a você. Seja lá onde você estiver, seja lá qual for a sua situação, seja lá qual for o teu pecado, seja lá qual for o teu desânimo ou a tua dificuldade, ele vai se relacionar com você. Ele vai até você. Pode ter certeza disso. Amém? Bom, vou terminar por aqui, senão vai ficar muito grande esse vídeo e eu quero gravar mais alguns vídeos também para poder edificar a vida de vocês aí do outro lado. Pessoal, fiquem com Deus. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e até a próxima. Valeu!